Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Então, vamos lá dar andamento a mais uma live aqui para conversar com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que são as comorbidades no paciente com epilepsia. E a gente vai convidar então a doutora, a pessoa que vai conversar comigo hoje é a doutora Luciana, que, né, a Luciana Rodrigues, ela tá aí com a gente, daqui a pouquinho ela já está entrando. Então hoje a gente vai falar sobre comorbidade e epilepsia. Então, o que são as comorbidades que estão associadas ao tratamento, à vida da pessoa com epilepsia? E então é isso que nós vamos conversar então aqui hoje. Então, só estou esperando a Lu entrar e a gente já vai conversar sobre isso. Lu, você só tem que pedir agora, só solicitar, aí eu te aceito aqui. A comorbidade, na realidade, que a gente tem, agora sim, peraí, só um pouquinho. Vamos ver se a Lu entra. Já aceitei. Vamos ver se dá certo. Deu certo? Opa, oh, que bom, tudo bem? Bom Ai, que dia. bom. Bom Hoje dia. hoje deu certo. Essas coisas, né? Elas são esses negócios de internet, de live, é muito complicado, né? Mas que Agora eu já tive uma orientaçãozinha como que funciona e deu certo. Então tá. Então, Lu, só estou te apresentando, então assim, só para o pessoal, só estou informando que a Lu, então ela trabalha, a Luciana trabalha aí com a gente há um tempo, a Luciana tem a formação em neurologia, depois ela fez a residência toda em neurologia, depois aí ela foi para a Escola Paulista fazer eletroencefalografia, e depois ainda foi para o Einstein fazer um outro curso, e onde a Lu está hoje ainda lá no Einstein, que eu acho que tu está aí hoje, né, Lu? Tô aqui hoje. E que ela dá laudo de eletro lá. E eu tenho o prazer de ter a Luciana comigo, ajudando, né, nos laudos dos eletros de todos os hospitais aí que a gente dá suporte e também lá na clínica. Então, bem-vinda à, Obrigada. à nossa comunidade aí, né? Então, Lu, eu tô falando hoje, então, que a gente vai falar de algo bastante importante, que seriam as comorbidades no paciente com epilepsia, na pessoa com epilepsia, né? Então, acho que Uhum. antes de tudo, eu acho que seria interessante a gente explicar o que é a comorbidade. O que é Tá. comorbidade, Lu? Então, comorbidade é a ocorrência de duas ou mais doenças na mesma pessoa. Então, por exemplo, a gente pode ter associação de hipertensão e diabetes, ou de transtornos da tireoide com alguma outra doença. E hoje a gente vai falar das doenças associadas às mais comuns ao paciente que já tem epilepsia. A gente não vai Uhum, falar da ocorrência de crises epiléticas em algumas doenças. É o paciente realmente com um diagnóstico já de epilepsia. sim. Né? E eu acho que sim, que é o importante a gente até para começar, né, assim, a gente dividir, vamos dizer assim, porque a gente tem situações onde você tem a comorbidade associada à epilepsia, e essas comorbidades elas podem ser mais para a esfera, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, e a gente tem as Uhum. outras mais relacionadas à parte clínica do paciente, que a gente vai falar, e aquelas relacionadas às medicações que o paciente usa, né, Lu? Então, eu Sim, acho que a gente mais ou pode. menos. Pode falar. Mais ou menos a gente pode dividir em doenças que o paciente já teve, que já tem antes do diagnóstico, né? E que ele Uhum, pode piorar tanto quanto com a ocorrência da epilepsia, quanto com o seu tratamento, e algumas adquiridas depois do diagnóstico, né? Pela uhum, lesão que ele vai ter, pela carga de crise, pelo tipo de tratamento, pelo tipo de epilepsia também. uhum. E vamos falar um pouco sobre isso. Tá. Então, eu acho que a gente pode, eu acho que vamos começar, vamos dizer assim, com a parte inicial, que é essa, que é a que mais, vamos dizer assim, não é que mais, mas que preocupa bastante a gente, que seria em relação a essas questões da parte psiquiátrica propriamente dita. A gente sabe que principalmente aqueles pacientes, né, que têm uma epilepsia com muito mais difícil controle, a gente tem a ocorrência dessas comorbidades psiquiátricas maiores, mas não só nos pacientes com epilepsia de difícil controle, também os pacientes com epilepsia mais fácil da gente controlar. A gente tem essas comorbidades, a gente sabe que no paciente com epilepsia
na pessoa, no paciente, né, a gente tem essa comorbidade associada muito maior. Quais seriam, Lu, dessas do ponto de vista psiquiátrico, quais seriam as maiores comorbidades associadas aos pacientes? As comorbidades psiquiátricas são as que a gente mais vê, né, as mais associadas, e principalmente a depressão. Depressão e ansiedade, na verdade, elas andam um pouco juntas, pode ter só depressão, só ansiedade, mas elas podem vir em conjunto. Então, os pacientes que têm crises controladas, são mais ou menos entre 20% e 30% têm depressão, e os sem controle de crise, entre 40% e 60%, e esse impacto é bem alto, porque isso vai também alterar a percepção do paciente quanto à doença, o seu modo de ver, o tratamento que ele faz, né, a escolha de medicações, e também vai ter um impacto na qualidade de vida. Eu acho que isso é super importante, né? A questão do impacto dessas situações na qualidade de vida. Então, assim, como a Lu está falando, eu acho assim, os dois maiores vilões assim, de associação são justamente a depressão e a ansiedade. E quando a gente fala em paciente com difícil controle, é justamente aquele paciente muito mais, que é um paciente que vai fazer uma cirurgia, um paciente que a gente não consegue controlar as crises. Isso a gente está falando no adulto, depois a gente vai entrar nas crianças também. Mas, assim, em relação a essa questão, eu acho que uma coisa muito importante, né, Lu, é você fazer o diagnóstico disso no paciente. Porque eu acho que uma grande maioria dessas pessoas, acaba que a gente nem, vamos dizer assim, às vezes numa consulta rápida e tudo mais, você acaba não tendo essa percepção, o médico, eu digo, e muitas vezes essas pessoas acabam ficando sem o tratamento adequado. Fala um pouquinho dessa questão do diagnóstico, Lu. O médico precisa estar sempre atento a essas nuances, né, do paciente com depressão, porque às vezes não tem muita abertura de se falar da parte mais emocional ou cognitiva mesmo, porque um paciente com depressão não é aquele estereótipo de um paciente triste, chorando o tempo todo. Sim. Existem pacientes com irritabilidade, com insônia, com ansiedade associada, que pode, às vezes, confundir. Então, eu acho que a gente sempre tem que, a parte médica, a gente sempre tem que perguntar, sempre tem que tentar explorar mais essa questão, mas e os pacientes também têm que ter confiança de trazer para nós o que eles estão sentindo, né? E as dificuldades com o tratamento e as expectativas, porque não é fácil viver tendo crises refratárias, né? Mas a gente pode melhorar em muitos aspectos. Inclusive o controle de crises, né? Um paciente muito ansioso, talvez a gente sabe que essa parte de ansiedade prejudica um pouco na incidência mesmo, né, das crises. Então, sim, é claro que como fator desencadeante de crise, né? Quer dizer, exatamente. Acaba que vira um ciclo vicioso, né? Uma coisa vai gerando a outra. O paciente está mais nervoso, mais ansioso, ele piora das crises. Então, assim, você tem que tentar cortar justamente esse ciclo. E o que acontece, eu acho que como a Lu falou, que assim, às vezes o estereótipo, vamos dizer assim, protótipo do paciente com depressão não é aquela pessoa que está quietinha, chorando, não. Às vezes essa questão da irritabilidade, existem outros sintomas de depressão. Que esses sintomas, então, quais são os sintomas maiores de depressão? Claro que é esse humor deprimido, essa baixa, o que a gente chama de anedonia. O que é isso? É a falta de vontade de fazer as coisas, né? Isso tudo com certeza mas a irritabilidade também é um sintoma de depressão, alterações de sono, então tudo isso, e às vezes assim, isso começa de uma forma muito sutil, né? A coisa vai indo devagarzinho e depois, lá na frente, acaba que a pessoa acaba tendo um prejuízo maior dessa situação na qualidade de vida, mas às vezes o início é muito, muito sutil, às vezes a pessoa nem percebe, né? Claro, quando o paciente está super deprimido é muito fácil, ele entra no consultório e a gente já olha, já vê, mas existem aquelas situações onde o paciente ainda não tem um grau tão importante, né, Lu? Então, isso é bom, às vezes, também o familiar estar alerta. E muitas vezes a gente sempre pede para o familiar vir, né, em epilepsia por conta do reconhecimento de crises.
e eles também precisam estar alertas, conversar com a gente sobre Uhum. o comportamento, que às vezes o paciente também não percebe, né? É, Sim, 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 sim. Então, ou não quer isso da, falar. da depressão e ansiedade junto. Eu acho assim que na realidade acaba que a depressão e a ansiedade acabam andando muito juntas, mas são coisas, são patologias diferentes, no sentido que você, a Uhum. depressão com todos esses sintomas que a gente está falando, e a ansiedade, aquela angústia, aquela situação de não conseguir respirar, de não conseguir o ar descer, e às vezes assim, existem momentos em que a pessoa fica mais ansiosa por ter alguma situação que ela vai ter que resolver, mas E nos existe... nossos pacientes, isso, e Hã? com crises refratárias, eu acho que isso ainda é um pouco mais acentuado mesmo, porque imagina você, a gente sempre fica nervosa com uma live, ou com uma entrevista de emprego, ou com algum compromisso, né? Tem aquela Uhum, ansiedade natural. Imagina você ainda ter que ficar com a preocupação se você vai ter uma crise no momento, sabe? uhum, Então é uma coisa bem exacerbada mesmo, é preciso de muita conversa. Muitas vezes o tratamento não é só medicamentoso, né? É mais com uhum. terapia e às vezes com terapias até em grupo, conversando com pessoas que passam pelas mesmas situações, né? Uhum, Pelas uhum. mesmas situações que você passa. É. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, se a gente falar um pouquinho da patologia em si, por que que acontece isso, né? A gente sabe que existem vamos dizer assim, os centros envolvidos, eles são muito próximos. Então, por exemplo, principalmente quando a gente fala em pacientes com epilepsia de lobo temporal, que a gente sabe que todo esse circuito do lobo temporal, ele está envolvido nessas questões de emoção. A gente chama de circuito límbico, né? De circuitaria límbica. Então, é uma coisa muito interessante, por exemplo, o mesmo tratamento que você faz para um quadro, o mesmo medicamento que você usa para epilepsia, a gente acaba usando para depressão, a gente acaba usando para ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês: lamotrigina, a pregabalina, e são todas medicações que você usa para o tratamento de epilepsia e acaba usando também para o tratamento de ansiedade, né? Ou de depressão. Então, flutuações do humor. Então, a gente tem o ácido valproico, o Depaquene, Depakote, Divalcon, todos esses daí, atuando em circuitos, né, nesses neurotransmissores, e acaba que a gente não é só paciente com epilepsia que usa esse tipo de medicação. Os pacientes do ponto de vista psiquiátrico usam bastante, né, Lu? Sim, sim. Uhum. O que acontece das medicações atuando nos mesmos neurotransmissores. Então você vê que assim, às vezes, até na hora da gente escolher o medicamento, se a gente detecta que existe uma ansiedade, se existe essa flutuação maior de humor, a gente até pode escolher medicações que vão te ajudar nesse sentido. Não, e é muito importante, porque a gente também tem, além dessas medicações que a gente pode até tratar concomitantemente, né, a epilepsia e um transtorno de humor, de ansiedade e depressão, existe também outras medicações que a gente pode usar e talvez piore. Com E às certeza. vezes até com um risco de suicídio elevado, né, que também é importante Sim, falar. a gente vai falar. Então, A é gente vai... sempre tem Uhum. que estar alerta quanto a essas comorbidades. Não, isso eu acho que é extremamente importante. Eu acho que quando a gente, além da patologia em si, quando a gente escolhe um medicamento para tratar o paciente, a gente tem que estar alerta de todas as situações, todos os efeitos colaterais que esse remédio pode dar. Então, assim, eu comentei com vocês em relação ao ácido valproico, a própria carbamazepina e oxcarbazepina ajudando nesses transtornos de humor, mas a gente sabe, por exemplo, que o levetiracetam, né, é uma Uhum. medicação, vou ter que dar o nome aqui para vocês: o levetiracetam, o Keppra, o Iludral, o Antara, o Etira, todos esses daí. A gente sabe que o levetiracetam é uma medicação que ela pode piorar muito, ou até, vamos dizer assim, desencadear o aparecimento desses distúrbios. Quais seriam? Irritabilidade, alterações de sono, depressão e, como a Lu falou, até aumento de risco de suicídio. Então, o que é super importante? No momento que eu estou introduzindo essa medicação, eu já tenho que informar o meu paciente que isso pode acontecer. Né, Lu? Eu acho que isso é uma coisa Sim. importante da gente fazer. É E que, isso, é importante o paciente ter uma decisão compartilhada, né? Porque ele claro, sabendo o que pode acontecer com ele já fica uhum, alerta e até avisando familiares, né? Ou se tiver alguma alteração, para a gente mudar prontamente ou diminuir sim. dose, né?
assim Sim, que se é porque isso acontecer, se tiver algum incômodo. Isso é uma coisa importante, porque às vezes essa questão do diminuir dose, às vezes isso está muito relacionado ao aumento da dose ou a dose que você introduz. Mas então eu acho que assim, eu sempre, quando eu vou introduzir o levetiracetam, eu sempre comento com os pacientes. Isso não é só no adulto, gente. Se tem mãe de criancinha aqui que está comigo, sabe que existem algumas crianças, principalmente naquelas que já têm alteração de comportamento, já tem mais um comportamento mais, até com um comportamento autístico junto. Então a gente sabe que essa criança pode piorar muito a irritabilidade, pode piorar sono, e muitas vezes você tem que tirar até ou modificar a medicação uma vez que isso aconteça. Sim, Então, eu acho que isso, né, Lu, é muito, muito, muito importante a gente falar quando a gente introduz. E fala um pouquinho, já que a gente entrou nesse dado, Lu, aquilo que até que a gente estava conversando na reunião que a gente teve no dia anterior, na quinta-feira, em relação da escolha da medicação. Então, por exemplo, naquele paciente que você introduz, qual paciente que você vai evitar de usar, por exemplo, um levetiracetam? Geralmente em paciente que já tem história prévia, né? De Uhum, algum transtorno depressivo ou psiquiátrico. isso. A gente tem que conversar, na verdade, com o paciente. Se ele Uhum, quiser tentar, né? A gente pode até conversar, ver o que. Mas se geralmente se é um transtorno mais grave, aí a gente não entra é. mesmo. Já às Porque, vezes nem é opção, né? Pode até falar que existe, tem muitos pacientes que pesquisam bastante sobre as claro, medicações e já vem até com isso pronto, né? Que existe, por que que não claro. passa para ele, né? Então a Sim. gente compartilha bem essas informações. Além do que, porque, assim, são medicações mais modernas, então as pessoas dizem, mas por que Sim, que eu não tomo esse remédio mais moderno e tudo mais? Então, assim, eu acho que isso é uma outra coisa interessante, essa questão da opção terapêutica, porque, assim, até uns anos atrás, a gente contava nos dedos as medicações que a gente tinha, né? isso. Então, e hoje em dia, quer dizer, tinha o fenobarbital, tinha a carbamazepina, tinha a fenitoína, ácido valproico e benzodiazepínico. Pronto. Depois, com a evolução, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 30 compostos, né, de 30 medicamentos, mais ou menos, para o tratamento de epilepsia. Então, você tem que, aquilo que a gente fala, né, Lu, da individualização do paciente. E Isso. você, E os efeitos colaterais também vão mudando, né? Hoje em dia tem bem menos efeito colateral e às vezes com controle de crise equivalente. E sim. isso é bom. Sempre outras opções sempre são bem-vindas. Com certeza. Então, acho que essa questão da gente escolher o remédio para o tipo de paciente, para aquela pessoa que está na nossa frente. Então, vocês Sim. entendam que às vezes a gente não escolhe, mas você sabe que a gente acaba conversando. Olha, eu tenho essa e aquela questão, aquele medicamento. Qual que a gente vai escolher? Aqui está entrando uma pergunta para a gente, essa questão do tratamento multidisciplinar. Já vou chegar aí, Marina. Uma coisa importante, então, saindo um pouquinho dos medicamentos, só vou contar uma historinha para vocês em relação a essa questão do levetiracetam. Vocês vejam como é a importância da gente introduzir isso, conversar isso com o paciente e com a família que está na nossa frente. Eu tive um paciente que eu recebi de uma endocrinologista, minha amiga, e que o paciente tinha uma epilepsia, que não era de difícil controle, mas acabaram trocando a carbamazepina pelo levetiracetam. Muitas vezes por conta dessas histórias, né? Ah, até que nem tá bem, ou tem um efeito colateral X, mas vamos dar um remédio mais moderno. Tem essa história. Uhum. E aí trocaram por levetiracetam. E o que aconteceu é que esse moço começou a ficar com um quadro depressivo, fez uma tentativa de suicídio, e a colega endócrina me ligou, disse, Cris, está acontecendo isso com o meu paciente. Eu disse, pelo amor de Deus, manda ele aqui agora, porque assim, eu tive que tirar o remédio do paciente, quer dizer, a gente teve que tirar rapidamente o levetiracetam dessa pessoa, justamente por conta desse risco, dessa alteração de comportamento. Então, vocês vejam a Uhum. importância da gente estar comentando e considerando com o paciente e o seu familiar que essas coisas acontecem. Se essa pessoa Sim. já tivesse sido orientada, ela ia dizer, opa, tem coisa errada aqui na minha Ou até situação. ficar meio alerta pelo início dos sintomas, né? Será que não pode ser o Sim, remédio? Vou marcar consulta, né? Fica mais justamente. alerta. Tá.
Então, assim, a gente agora saindo um pouquinho dessa área e entrando na situação, então, que a gente estava falando em relação, assim, à origem dessas comorbidades. Então, assim, existe essa situação de você ter alteração dessa circuitaria, principalmente desses neurotransmissores, principalmente naqueles pacientes com epilepsia refratária e com epilepsia de lobo temporal, então aqueles pacientes com esclerose mesial temporal e tudo mais. E a outra coisa, né, Lu, a gente está falando assim em relação à questão de crise. Quanto mais crise essa pessoa tem, pior é em relação a isso, né, Lu? Em Ah, relação sim, a né? essas... Pior, e tem mais impacto, né, na área com neurotransmissores e os mecanismos às vezes são semelhantes. A gente Sim. vê isso também na questão da cognição, né? Uhum, Então, uhum. o que é de cognição? Aquela velocidade de pensamento, de planejamento, Sim. memória. Então, os pacientes que têm uma elevada incidência de crises, eles podem piorar, principalmente da epilepsia do lobo temporal, que ali anatomicamente é onde a gente armazena meio responsável pela memória, né? Um dos mecanismos. E por isso é bom ir atrás sempre de baixar, tentar, se talvez não for possível ficar sem crise, pelo menos diminuir a incidência, né? Uhum. Porque aquele impacto pode levar a alguns problemas futuros mesmo nessa parte. Sim, 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 sim. Então, a gente, já que tu entraste nessa área de cognição, eu acho que isso é muito importante. É claro que a gente sabe que as crises vão piorando, então às vezes a pessoa, qual é o impacto de uma crise? Então a gente sabe que as crises, elas vão piorando essa parte cognitiva, né? Claro, depende do tipo, mas claro, principalmente crises de origem de lobo temporal, a gente sabe que a gente vai perdendo memória. Eu tenho certeza que eu tenho uma pacientinha que está me assistindo aqui, que ela vai fazer uma cirurgia. E assim, a gente sabe que ao longo da vida, de tanto desencadear, de tanto, como diz o ditado na minha terra, fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, na É, realidade, a gente, né? Então, a gente sabe que a memória pode ir piorando, principalmente nesses pacientes com epilepsia de lobo temporal. Então, a situação de você parar, como a Lu está falando, às vezes com a medicação a gente não consegue parar, mas, por exemplo, por isso isso. que a gente sempre, como a semana passada nós falamos de cirurgia de Sobre epilepsia, cirurgia de epilepsia, né? fala um Então é pouquinho bom disso, ficar Lu. alerta que esses pacientes, antes da cirurgia, é feito um monte de exames, né, avaliações neuropsicológicas, a neuropsicóloga avalia para ver a memória, para ver os déficits, e eles melhoram, na verdade, a cognição, né? Melhora a memória com a cirurgia. Então, Sim. o objetivo não é ficar sem remédio, mas realmente fazer o que essa epilepsia seja controlável com medicamentos, né? E Sim. eles melhoram bastante da cognição, é, ficando às vezes até meio sem déficit nenhum, né? Sim, sim, não. Então isso é porque você tira o fator estressor, né? Você que está estressando, que está prejudicando, e você libera essa memória. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar aqui, até mesmo para as mãezinhas, né? Para as crianças. Então, por isso, assim, que, como a gente falou semana passada, o quanto antes a gente puder encaminhar, se o paciente tem uma patologia cirúrgica, o quanto antes a gente puder conseguir remover isso, a gente vai evitar essa piora ao longo de toda a vida da pessoa, tá? E uma Uhum. outra coisa interessante que eu gostaria de falar é assim, em relação às crianças, principalmente, quando a gente pensa em algumas epilepsias que antes nós considerávamos como benignas. Então, por exemplo, epilepsia rolândica, epilepsia de ausência, né? A gente sabe, fala assim um pouquinho, Lu, em relação a isso, que a gente sabe que hoje em dia não é só a questão da crise, mas a questão também cognitiva dessas crianças. Porque a criança que tem uma incidência, por exemplo, assim, epilepsia de ausência, que é benigna, é Sim. uma epilepsia benigna, a Uhum. criança pode, por muitas vezes, ter muitas crises, ela não consegue ter concentração na escola, então Uhum. começa a ir mal. Geralmente Uhum. a professora acaba notando, né, algum tipo de mudança no comportamento.
E até Uhum. não são as benignas, né? Se a gente Uhum. pensar em outras que talvez o paciente que tem uma encefalopatia tem Ah, alguns ganhos, seja sim. mais leve, e está fazendo terapia e tem ganhos, e às vezes aquilo regride, depois vai de Uhum. novo. É Uhum. sempre bom pensar que esse paciente pode estar tendo crise. Por que que ele Claro. regride? O que é que está acontecendo? E Uhum. as crises clínicas às vezes não são fáceis de reconhecer, então precisa Sim. de um olhar mais especializado mesmo. E, Uhum. exames É, complementares, né? Que o eletroencefalo e o vídeo são bem importantes para claro. a gente reconhecer se esses pacientes começam a piorar da parte cognitiva por estar tendo crise mesmo, não ser Sim. só da doença de base. É. E uma outra coisa importante, então, porque assim, eu falei do benigno, né? Porque assim, depois de um tempo, a gente viu que nem tão benignas são essas epilepsias, justamente não só pela questão da crise, mas pela questão das alterações cognitivas que essas crianças podem ter. Então, por exemplo, na Uhum. epilepsia rolândica, pode ter alterações desexecutivas, dificuldade de execução de ordens, de execução de comandos, né? Alterações de linguagem. Então, muitas vezes, você vai fazer um eletro, essa criança está cheia de descarga, às vezes nem tendo crise clínica, como a Lu está falando, e isso dando uma repercussão na parte do aprendizado. Então, por isso a importância da gente sempre fazer, principalmente o eletroencefalo no período do sono, porque é ali Uhum. que vão aparecer as alterações, né? Na criança com crise de ausência, então a própria, como a Lu falou, que assim, essa coisa da desatenção. A desatenção é muito frequente na criança com epilepsia de ausência. Eu não sei se a minha amiga Cecília está aqui com a gente, mas a C, que é uma fono, que a gente faz todo um trabalho em conjunto. A Fernanda, que é a neuropsicóloga também da gente. Olha, a Fernanda acabou de entrar, nossa, Fê, acabei de falar de você. Então, assim, a gente encaminha o paciente para fazer uma avaliação fonoaudiológica, para fazer uma avaliação neuropsicológica, e a gente acaba pegando essas alterações que muitas vezes não estão sendo percebidas. Então, que você vai ter que Uhum. ter uma atuação direta em cima daquilo. Não é só dar a medicação do paciente, e sim fazer um trabalho, como a Marina tinha falado lá, né? O trabalho multidisciplinar. O trabalho multidisciplinar no paciente com epilepsia é extremamente importante, tá? Então, Sim. nós estamos falando da criança com alteração cognitiva, então ela vai precisar de uma fono, ela vai precisar de uma pedagoga, de uma neuropsicóloga, para fazer um trabalho associado ao nosso tratamento, né, Lu? Uhum, sim, que é importante, né? Sim, e falando também, então, em relação a essa questão agora que a Fê acabou de entrar, Fê, nós vamos fazer uma live contigo, talvez fosse até interessante de fazer contigo e com a Cecília, justamente que a gente está falando isso, em relação à terapia fonoaudiológica e a avaliação neuropsicológica dos pacientes, porque a importância da gente ter uma equipe de apoio, né? Porque assim, o tratamento precisa do terapeuta, precisa muitas vezes, nós vamos precisar, como a gente estava falando lá no início, do paciente com depressão grave, do paciente com ansiedade, eu vou precisar de um psiquiatra muitas vezes junto comigo. E isso é algo extremamente, vamos dizer assim, que a gente. Porque quando a gente vai falar de terapia de epilepsia, de uma medicação, né? A gente sempre nunca só fala da eficácia, a gente tem que falar de efetividade. O que eu quero dizer com isso? Eficácia é um remédio que você vai dar para o seu paciente, a gente sabe que pelos estudos mostra que ele vai controlar aquele tipo de crise. Agora, efetividade é quando aquilo realmente vai ser, vamos dizer assim, vai tratar como um todo. O que eu quero Se vai dizer? tratar aquele paciente, se aquele paciente Aquele, vai dar certo, né? Se aquilo está justamente, adequado para aquele paciente. Não justamente. como num estudo que seria uma população, né? Justamente. E a situação de que você vai ter, assim, que você, por exemplo, vai ter efeitos colaterais, como a gente estava falando ontem. Bom, então o levetiracetam pode ser bom para 90%, agora 10% vai ter aquela alteração. Então ele não vai ser efetivo para aquele paciente, porque ele pode até estar controlando as crises, mas ele vai dar um monte de depressão e de irritabilidade. Entendeu? Então Uhum, isso é muito sim. importante. E em relação a essa questão da percepção, como tu falaste, né, Lu, eu acho que isso é algo extremamente importante, porque assim,
Por exemplo, vou dar um exemplo, e isso, Fê, cada paciente é único. Então, a individualização do paciente é extremamente importante, né? Essa questão em relação, vamos falar um pouquinho desses fatores desencadeantes. Então, tu falaste em relação, por exemplo, da angústia, da ansiedade do paciente de ter uma crise. Isso é outra situação, né, que acaba prejudicando e aumentando essa depressão e essa ansiedade. Fala um pouquinho disso. É mais assim, da questão dos hábitos de vida dele mesmo, né, que eu estava querendo falar. O paciente está sempre ansioso você vai numa entrevista de emprego, a gente já sabe que esses pacientes ficam estigmatizados, infelizmente, por ter crise. E assim, por mais que a gente esteja falando de comorbidades, a maioria deles não tem nada, não vai ter nenhuma disfunção, nem cognitiva, nem psiquiátrica. A gente está hoje falando sobre comorbidade, mas esses pacientes não necessariamente vão ter alguma coisa, na verdade, ao contrário, né? Mas existe isso de ir em busca de um emprego e ficar ansioso por além de tudo, ter uma crise junto, ou vai fazer alguma tarefa. Por exemplo, eu trabalho com alguma coisa que eu preciso fazer, coisas muito rápidas, mas aí eu comecei um remédio ontem e hoje eu estou muito sonolenta, eu não consigo juntar, não estou conseguindo raciocinar o que eu preciso fazer. Então, tudo isso precisa ser compartilhado, porque isso vai impactar na qualidade de vida, né? Na satisfação do paciente. Às vezes não é a crise exatamente que é o problema, é tudo em volta, né? Tudo que acontece em volta a um paciente com epilepsia. Claro. Eu acho que essa situação, eu acho assim, da própria, vamos dizer assim, imprevisibilidade da crise epilética. Isso, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa tem aquela coisa que, assim, que nunca sabe quando aquilo vai acontecer, se vai acontecer e quando vai acontecer. Então, eu acho que essa angústia, essa situação, acaba sendo um fator desencadeante muito importante. Sem falar, como você está falando, né? Sem falar nas questões assim de emprego, de escola, de direção. Vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu ontem comigo. Eu tenho uma paciente que eu já trato há bastante tempo, ela tem crises super controladas, só que ela usa oxcarbazepina, que é o trileptal, e essa senhora, ela tem 54 anos já, e ela tem um problema do fígado, em que ela faz um outro tratamento para essa parte do fígado. E o que aconteceu é que a gente sabe que o trileptal, que essas medicações com essa outra medicação que ela usa, acabam tendo uma interação, e o médico do fígado teve que aumentar o remédio dela para a parte do controle do fígado. E o que aconteceu? Ela começou a ter crises. Ela tem crise só de desligamento, né? Ela tem crises desperceptivas. Só que provavelmente ela uma competição ali na metabolização dos medicamentos, dos dois. E aí olha o que aconteceu, olha a situação. Ela dirige, ela vai para cima e vai para baixo, ela leva os netinhos para a escola. E aí o que aconteceu? Ela estava falando com a filha no celular, no Viva Voz, e a filha, ela me contando ontem, né? E a filha diz assim, que ela começou a falar coisas desconexas dirigindo, gente. Ela começou a falar coisas desconexas e eu falei, mãe. Então, tu imagina, porque numa direção, segundo, pode acontecer qualquer acidente. E aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, tu não vai dirigir até que eu consiga voltar. E eu pedi o nível do remédio, o nível estava abaixo do trileptal no sangue dela. E ontem eu peguei e já aumentei. Só que ela é uma paciente que ela tem uma hipersensibilidade muito grande. Ela fica muito sonolenta. Já tentei várias outras medicações com ela. E aí o que acontece? Eu dobrei a dose do trileptal da noite. Ela me liga ontem, doutora, eu não estou conseguindo ficar em pé. Ela estava sendo uma sonolência absurda. Então, quer dizer, aí o que eu falei para ela? A gente vai trocar para uma dessas medicações mais modernas, que não tem esse tipo de interação, então a gente vai dar um outro remédio para ela. Só que eu disse, olha, tu tá proibida, modo de dizer, mas assim, modo de dizer não, mas assim, a gente explica o porquê. Você não vai poder dirigir.
entendeu? E ela disse, doutora, mas eu não posso, eu levo meus netos para a escola. Mas eu disse assim, mas aí mais um motivo, né? Então vocês vejam assim, a gente fica aquela saia justa, porque a pessoa precisa, mas não pode. Então, assim, tudo Sim. isso, né, Lu, acaba dando toda essa dificuldade de inserção, de vida mesmo, né? Sem falar. Pode falar. E é engraçado, assim, essa parte de, às vezes, o paciente está indo muito bem da parte da epilepsia com uma medicação e acontece uma coisa dessas, né? Por conta de alguma doença associada, a gente tem que mudar a medicação e uma coisa que ia bem, uma doença que ia bem começa a ir mal. Então, é sempre uma tentativa e erro e conversar bastante e nunca Sim. desistir Não, de tentar a não ter crises mais, né? De com tentar o certeza. paciente aderir bem. E essa outra, assim, né? Essa ter a paciência, a calma da gente poder tentar, porque assim, são coisas demoradas, não é de uma hora para outra que a gente consegue Sim, estabilizar. Se Deus quiser, essa paciente vai voltar a dirigir, vai ficar tudo tranquilo, mas assim, até eu estabilizar vai demandar um tempo. Não é de uma hora para outra que você consegue. Então, acho que tudo isso acaba gerando essa angústia, né? sim, E em relação à terapia também, então assim, eu acho que muitas vezes a terapia ajuda, dá uma força grande para o sim. paciente. Uma coisa importante, principalmente quando a gente está em adolescentes, no início de tratamento, eu tenho certeza, gente, que vocês que estão vendo aí sabem que a não aceitação inicial, né, Sim. da Aí recusa doença. tomar medicação, né? Tem aqueles Uhum, fatores desencadeantes de crise, como, por exemplo, bebida alcoólica e privação uhum, de sono, uhum, evitar ficar até tarde, né? Ter uma rotina direitinho. Isso é muito difícil de atingir no começo com uhum. os pacientes adolescentes, né? Sim. E isso E, pode ser que piore crise e tal, ou não controle. E ou isso não acaba controla. e isso acaba sendo uma situação assim bastante assim, a aceitação. Eu acho que toda doença crônica, que a gente pensa que a pessoa vai ter que levar isso para o resto da vida, é claro, felizmente nós temos muitos pacientes, principalmente aqueles que começam na infância, que a gente, com o tempo, aquilo ali vai embora. Existem tipos de epilepsias, como a gente está falando de ausência, da rolândica, que aquilo vai embora. E a situação, então, assim, mas que a doença crônica, muitos dos nossos pacientes vão ter que levar isso, vão ter que tomar uma medicação. O fato de ter que tomar aquela medicação, então, às vezes, a pessoa se revolta até com aquilo, não aceita. Sim. E o quanto mais a gente tiver essa recusa, essa não aceitação, então, como você está falando, não toma o remédio direito, então isso acaba piorando toda essa qualidade E de vida, acaba né? precisando de terapia, né? De Sim. terapias em grupo e outros tipos de tratamento que não são o Só. medicamento exatamente, né? Sim, sem dúvida. Então, interessante isso também, né? Essa questão, tu falou de terapia em grupo. Eu vi que alguns grupos entraram aqui. Eu acho que, principalmente agora com essa questão já vinha acontecendo antes, mas eu acho que agora, ainda com toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, os grupos, existem muitos grupos de pessoas com tratamento, com pessoas que portadoras da mesma doença, que estão na mesma, os grupos de mães, os grupos de pacientes propriamente Sim. ditos. Então eu acho que a gente conversar, o quanto mais a gente vê que a gente não está sozinho no mundo, que existem E outras pessoas compartilhar informações, né? sim, informações importantes, informações adequadas, que possam ajudar. Então, eu acho que isso realmente vamos dizer assim, você falar sobre a sua doença, eu acho que isso acaba ajudando bastante, no sentido de tirar, né? Que a gente teve uns anos atrás, a gente teve aquela questão da epilepsia out of shadows, né? Então, epilepsia fora das sombras. Então, eu acho que quanto mais a gente falar de epilepsia, mais a gente tirar, como tu falaste, essa questão da estigmatização. Fala um Mais pouquinho disso, comum Lu. e mais conhecida, saber o que o paciente realmente está tendo, né? Porque muitas pessoas, assim, não é que não é informação, é que ao longo da história o paciente foi virando estigmatizado, mesmo por Sim. conta da crise, principalmente a tônico-clônica bilateral, né? Que é a Uhum. convulsão,
Uhum, que é mais conhecida, mesmo como ocorre mesmo. uhum, É, acho que ao longo da história foi estigmatizando o paciente pela postura que ele fica, pelo talvez um grito, e uhum. o desconhecido sempre acaba sendo estigmatizado mesmo, né? Gerando Então, angústia. quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tiver alerta sobre a ocorrência e o que esperar das pessoas, né, com a doença, menos problema, mais inserção nós vamos ter. Com certeza, porque eu tenho certeza que a situação de que, por exemplo, assim, muitas das vezes a pessoa acaba escondendo, eu vejo na escola, os pais perguntam, doutora, eu conto ou não conto? O próprio paciente, eu tenho certeza, né, a pessoa com portadora, quer dizer assim, a gente, eu vou falar ou não vou falar, se eu vou falar que eu tenho epilepsia, eles não vão me aceitar no emprego. Então, tudo isso é Sim, algo que precisa, eu acho que a gente como sociedade, nós como formadores de opinião, a gente tem que cada vez mais informar para que a gente consiga tirar essas pessoas fora da sombra mesmo, né? sim, isso Como esse mesmo. movimento falou. E então acho que isso é extremamente importante. Eu vou contar uma coisinha aqui que eu sempre, quando eu vou dar aula para os alunos do quarto ano, eu sempre conto. Eu gosto de situar. Então, só isso que a Luciana está falando em relação à questão da estigmatização. Se vocês, não sei se vocês sabem, mas assim, na época da Idade Média, claro, como muitas coisas, assim, eles colocavam as pessoas com epilepsia na fogueira, assim como botavam mais outras coisas. Então, assim, porque estavam sendo possuídas pelo demônio. Sim, E, é. e eu tenho uma pessoa que foi um quadro bem assim marcante, era até um paciente lá da Santa Casa, em que essa pessoa, não tô falando nada de religião, nada disso, gente, mas assim, só para dar o depoimento para vocês. Ele foi, nem sei onde que era, um lugar, e não, você tem essas crises porque é o demônio, blá, blá, blá. Então você vai parar de tomar os seus medicamentos e nós vamos exorcizar e tirar e sei lá o quê. Bom, o que aconteceu com essa pessoa? Parou de tomar o medicamento, foi fazer esse tratamento espiritual e essa pessoa acabou entrando num estado de mal epiléptico que teve que ir para UTI e tudo mais. Então, vocês vejam como essa questão da desinformação, isso acaba gerando um problema muito grave, muito sério, né, Lu? Não tem como ficar ainda se baseando em coisas que a gente não tinha conhecimento antes. Hoje em dia a gente tem Sim, todos os estudos, sabe, todo o circuito de crise, todas as etiologias e os sim. mecanismos e neurotransmissores e neuronais Uhum, e tal. Acho que uhum. hoje em dia não tem mais justificativa para ficar, É, né, é. nessa. Mas, infelizmente, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo sabem que isso não tem justificativa, mas existe, né? Existe, Sim. infelizmente. Isso eu falei da Idade Média, e depois eu visitei, assim, foi uns anos atrás, eu estava em Berlim, e eu visitei, tem aquelas coisas do Hitler, do Museu do Holocausto, e aquelas coisas, Sim. teve uma situação, assim, extremamente impactante, que eu vi que, a gente falou de Idade Média, que estava lá atrás, mas a gente fala de Hitler, isso são 50, né, 1940, 40 e poucos. Então, em que ele também, ele pegava, porque ele queria a questão da limpeza de raça, então ele ia tirando todas as pessoas, e inclusive os portadores de epilepsia, no início ele institucionalizou, e depois essas pessoas foram encaminhadas para, né, aquelas coisas que a gente já sabe. Então, assim, vocês vejam que como existe isso, é uma coisa atual, quer dizer assim, e eu tenho certeza que hoje em dia, em 2021, claro que não acontecem essas atrocidades nesse sentido, mas muitos dos nossos pacientes se sentem, vamos dizer assim, Excluídos. excluídos, marginalizados, justamente por serem portadores de epilepsia. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa, claro, nós como médicos, eu acho que isso é importante da gente inserir na comunidade não médica e nas pessoas, né, no cômputo geral, para Uhum. conseguir melhorar essa situação, né, Lu? Sim, sim, com certeza. É. É, pode falar. Não, não, é isso mesmo. É.
outra coisa, né? Então, assim, só pra gente já tá caminhando aqui para o fim, a gente já falou bastante, então, mas assim, a questão dos medicamentos. Ah, queria falar outra coisa antes dos medicamentos, do que a gente falou antes. Em relação aos efeitos colaterais, então agora saindo da parte das comorbidades psiquiátricas, que eu acho que Uhum. são as que a gente mais acaba tendo. Só vou voltar um pouquinho, que eu lembrei de uma outra coisa muito importante para a gente falar, e nós vamos fazer uma live só sobre isso. Em relação à questão dos eventos não epilépticos, Lu, fala um pouquinho Ah, disso, que eu sim. acho que isso nós estávamos esquecendo. Vamos lá. Os pacientes, então, o que que é um evento não epilético? É um evento que é de origem, é um transtorno que é mais, vamos dizer assim, para entender, emocional. O Uhum, paciente tem manifestações físicas, pode ficar com mentais, né, físicas e mentais, que não são de origem epilética, mas muitas uhum, vezes pode confundir. uhum, Então, isso acontece geralmente por transtornos psiquiátricos mesmo. Os pacientes geralmente identificam algum gatilho, algum fator emocional esteja fazendo isso. E é importante e às vezes até perigoso, porque você acaba tratando como se fosse crise e não é. Aí uhum, o tratamento é diferente, é um tratamento de um transtorno uhum, psiquiátrico e não exatamente um epilético, de uhum, epilepsia, né? Não é uhum, epilepsia. uhum, É, uhum, e às vezes o diagnóstico é difícil. É bem uhum, importante a gente filmar os eventos e levar para o médico, porque a gente pode, só por olhar o evento, já ter dicas de se aquilo é um evento epilético ou não. E eu acho que o uhum. padrão ouro mesmo para identificação é o vídeo EG, que é Sim. quando a gente registra atividade elétrica cerebral juntamente com o vídeo. Então, a gente Uhum, consegue ver a manifestação clínica e a atividade elétrica cerebral. Então, a gente vê se aquela manifestação clínica tem alteração na atividade cerebral concomitante. E uhum. então a gente pode fazer o diagnóstico diferencial entre um evento não epilético de um epilético. É. E é extremamente importante porque a gente tem, ainda para confundir ainda mais, que assim, nos pacientes portadores de epilepsia, a ocorrência, principalmente nos portadores de epilepsia refratária e principalmente dos de lobo temporal, a ocorrência das duas coisas. Então, você Uhum. tem a crise epiléptica e você tem o evento não epiléptico. E a gente conseguir diferenciar isso, o joio do trigo, é muito importante. Porque, como a Lu falou, Uhum. não adianta você ficar dando remédio, aumentando o remédio, quando aquilo ali não é uma crise epiléptica. Mas para o paciente, para a família do paciente, aquilo é um evento epiléptico. Então, a gente Sim. conseguir diferenciar as duas coisas e o paciente entender o que é uma crise epiléptica e o que é um evento não epiléptico, dessas que a gente chama de origem psicogênica ou psicológica, que você teria Sim. um gatilho muito mais do emocional desencadeando aquilo, é extremamente importante, porque são tratamentos distintos. Não adianta eu ficar subindo. E esse O paciente. tratamento é diferente, né? Tudo a Sim, abordagem é diferente, então é bem sim. importante a gente conseguir diferenciar. Sim, e esse paciente vai chegar no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro muitas vezes pensa que aquilo é uma crise, acaba. Olha, eu vou dizer para vocês, assim, a gente que acaba vendo muito paciente de UTI, paciente de pronto-socorro, eu acabo vendo muitos pacientes lá da Santa Casa. Então, o que acontece é o seguinte: outro dia eu vi um paciente entubado. Isso, e eu aí não foi nem na Santa Casa, foi num outro hospital que me chamaram para fazer o vídeo EG. E o paciente estava entubado por conta de um evento no epiléptico. Olha a gravidade da situação. Chega no extremo de se confundir com um estado de mal, né? Que Sim, são crises repetidas, que o paciente não volta ao seu sem, basal, né? sem Ao nível de dúvida. consciência, né? Então, assim, e para a pessoa e para a família, porque a gente nem falou ainda de família, mas assim, a família do paciente com epilepsia, além, então a gente estava falando dos fatores desencadeantes, mas tem toda essa situação familiar, as pessoas são muito super protegidas, a família, né?
tende a proteger a pessoa de uma forma muito... E às vezes isso também é uma angústia para o próprio paciente, porque ele se sente preso, com todo aquele cuidado em volta. Claro que ninguém está fazendo isso por mal, todo mundo quer proteger a pessoa. Desde Sim. do que começa lá na infância, que a criança é super protegida por uma série de motivos. Então vocês vejam, para a família aquilo também é uma crise. Então a gente precisa realmente fazer essa diferenciação para fazer um tratamento mais adequado. E a Tá? participação dos familiares é fundamental, na verdade, porque o paciente ali, ele é às vezes ele mesmo não consegue fazer essa diferenciação, né? Então, a Não. família muitas vezes é treinada. Ela fala, não, isso aqui é a Uhum, crise que ele sempre teve, é uma crise uhum. epilética, ele sempre teve, agora mudou o padrão e eu tô vendo que isso aqui não é de origem epilética. Então, às vezes, até Sim. pela clínica, a família mesmo consegue diferenciar e às vezes procurar um serviço de emergência num caso e quando tem muitas Uhum, uhum. no caso de não ter origem epilética, eles já sabem que não vai precisar levar no hospital prontamente, né? Sim. E E o tratamento, como a gente está falando, o tratamento diferente, então você vai usar, então você vai precisar da terapia, você vai ter a intervenção, muitas vezes até de medicações do ponto de vista mais psiquiátrico, então um antidepressivo, um ansiolítico, como a gente falou. Então, assim, para que possa, então, intervir nessas outras crises. Mas eu acho que é importante a gente diferenciar para que, então, a gente possa tratar adequadamente. E elas muitas vezes não são fáceis, gente, de tratar. Esses eventos não epilépticos muitas vezes são super difíceis. Então, assim, a gente tem que uhum, ter todo esse jogo aí para poder manejar adequadamente, tá? Bom, sim. então agora sim. Agora vamos para as patologias, então, vamos para as comorbidades, principalmente aquelas relacionadas ao uso dos medicamentos. Fala um pouquinho sobre as comorbidades não psiquiátricas, então, associadas. Tá. Então, alguns medicamentos, não tão os novos, mas principalmente os mais antigos, eles têm interações, né, hepáticas, às vezes um pode aumentar ou diminuir o nível sérico de outra medicação. Então, os pacientes que fazem tratamento, por exemplo, com anticoagulantes, sempre tem que conversar com o neurologista para a gente trocar, às vezes, a medicação, caso ele precise. E algumas medicações, por exemplo, seu paciente, você falou que o endocrinologista trocou a medicação. Será que essa Uhum, paciente não estava tendo um hipotiroidismo induzido por uma medicação uhum, antipilética, ou então o colesterol aumentado por uhum, uma medicação anticrise? É, uhum, e lembrar também que os pacientes hoje em dia se vive mais e se vive com epilepsia, então os pacientes vão ficando mais velhos, então uhum, podem ter doenças cardiovasculares e a ocorrência de crise, às vezes o paciente teve uma crise e acaba tendo um evento cardíaco junto, né? Os uhum, uhum, cardiopatas, ou até só por ser um pouco mais idosos e ter uma coronariopatia, pode até infartar junto. Então, uhum, sempre é uhum. bom ficar alerta que epilepsia é uma doença e as outras estão associadas, mas durante uma crise, aquele consumo metabólico pode descompensar uma Outras patologia coisas. prévia, né? Claro, claro, claro. Que mais de medicação? Eu acho que é justamente isso. Então, assim, Falou. principalmente em relação aos medicamentos antigos, então só para o pessoal entender quais são os medicamentos mais antigos. Como eu falei, aqueles 5 do dedo. Então, principalmente fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, né? Esses três são os que Uhum. a gente acaba mais usando. O ácido valproico também, ele é mais um pouquinho diferente, mas assim, a gente sabe que eles podem induzir os outros remédios. Então, como eu contei o caso daquela paciente, então poderia estar induzindo o tratamento do fígado. Induzir, o que eu quero dizer? Tirar o efeito. Então, por exemplo, um importantíssimo aqui com anticoncepcional, né? O remédio pode tirar o efeito da pílula, e aí a comorbidade vai ser uma gestação, vai ser uma gravidez, né? E do valproato que você estava falando, agora eu lembrei, obesidade, né? Até alguns problemas Sim, estéticos também, né? Mulheres sim. se preocupam um pouco mais com isso, mas também para os homens. Claro. Então, Queda de cabelo, queda de né? Com o valproato. cabelo,
sim, sim. síndrome do ovário policístico, então você vai lá, a moça pode ter problemas de ovário, então a gente sempre, hoje em dia, a gente evita, né, o máximo possível a questão do valproato em mulher em idade fértil, justamente por essas questões e também por conta de teratogenicidade, de aumentar o risco de Sim, malformações no bebê. malformações fetais. Uhum. Uhum. Então você vê que você sempre tem que se preocupar em relação a tudo isso. Então você sabe, né? A gente sempre acaba pedindo os níveis dos hormônios de tireoide, acaba pedindo a função do fígado, tudo para ver Sim. se não está tendo algum problema. O hemograma para a gente ver se não tem uma anemia, se não baixou o leucócito, as células brancas, tudo isso que Uhum. pode estar relacionado, então, a essa questão. O aumento, outra coisa importante, né? Então, se a pessoa, como a Lu falou, quer dizer, o paciente vai ter mais idade, ele vai ter que usar outras medicações para tratar pressão, diabetes. Então, a gente tentar evitar esses remédios que podem, vamos dizer assim, Sim, e são doenças que desestabilizar. vão surgindo, né? Às vezes ele já tem epilepsia desde quando era mais jovem, mas vai ficando mais velho, então precisa tomar Uhum, algum outro tipo de medicação. É sempre bom. É uhum. assim, não, na verdade, tem que ver as interações. Sim. Quantas e quantas, mesmo as crianças, principalmente aquelas que usam politerapia, que usam várias medicações, vocês sabem aí, vocês, meus pacientinhos, quantos e quantos têm que usar um Puran, tem que usar um hormônio de tireoide junto para a gente tratar esses eventuais né, alterações que podem acontecer decorrentes, então, das medicações. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a pergunta da Helena, que eu acho que isso é importante, está muito importante dentro do que a gente está nesse contexto. O que o paciente pode fazer para não desencadear esse tipo de crise não epiléptica se a medicação não cobre tudo? Esse é o pulo do gato, né, Helena? Eu acho assim que justamente essa é a nossa dificuldade grande, porque essas crises, elas não são desencadeadas pela epilepsia diretamente, sim, indiretamente, até por uma desestabilização de todo esse circuito que a gente falou. Então, essas crises, muitas vezes, elas são mais difíceis de tratar do que as próprias crises de epilepsia, porque você E não assim, tem... o reconhecimento já é muito importante, né? De não ser uma crise de origem epilética. Então, Uhum, quando você começa a ficar alerta de que isso existe, de que pode ser o seu tipo de crise, vai procurar um tratamento adequado, geralmente é multidisciplinar, a gente já tem que ter um psiquiatra envolvido junto, né? psicólogo, né? Uma Um psicóloga, psicólogo. Uhum, uhum. E é, eu acho que o que o paciente pode fazer é desconfiar de estar tendo isso ou não, e se tiver tendo, procurar tratamento adequado. É, mas é isso que eu estou dizendo. Eu sei que a Helena está falando, porque assim, o tratamento adequado, né, Lu? E esse E é tratamento difícil, né? adequado, muitas vezes, porque assim, é como eu digo, eu brinco, né? O medicamento que a gente vai dar, ele não é um pó de pirlim-pim-pim, ele não vai mudar a vida dessa pessoa, porque ele vai ajudar a controlar as crises, mas muitas vezes ele não vai mudar o estigma, ele não vai mudar tudo que a epilepsia já gerou na vida dessa pessoa, né? Sim, Infelizmente, isso verdade. acontece. Então, a gente tem que tentar, claro, que de todas as formas, com o apoio familiar, com o apoio de terapia, tentar mudar, modificar. E para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, em relação a que a gente já comentou bastante, em relação a essa perspectiva que a gente, às vezes, por exemplo, muitas vezes, uma coisa muito interessante, que às vezes, por exemplo, você faz a cirurgia do paciente, você tira as crises do paciente, e mesmo assim, depois que a gente aplica os questionários e tudo mais, a qualidade de vida dele não melhorou como um todo. Por que que isso acontece? Por conta dessa percepção, Lu, né? Sim. E por conta que muitas vezes é isso que eu estou dizendo para vocês. A Não gente houve acaba aquela adaptação, né? e não houve, e às vezes, o que é pior ainda, por exemplo, você tirou a crise do paciente, bom, agora ele não tem mais crise, agora ele vai ter que casar, ele vai ter que trabalhar, e aí? E aquela vida inteira que ele já viveu com epilepsia. Então, por Sim. isso, a importância da gente ter esse suporte mesmo, vou dar um exemplo, gente, aqui, ó, o preso ficou 30 anos dentro da prisão, certo? Aí ele sai da prisão, ele foi liberado, terminou a pena dele. Ele sai da prisão. E aí? O que eu faço agora? Para onde que eu vou?
Como é que eu vou trabalhar? Ninguém vai me aceitar porque eu fui preso. Tá lá na minha carteira que eu fui preso. É a mesma situação, gente. Então a gente tem que criar, vamos dizer assim, a gente tem que criar expectativas, a gente tem que dar todo o apoio. Estou falando da cirurgia, mas de uma forma geral. E eu vi na televisão outro dia uma coisa super interessante que foi um ex-preso que criou uma rede de fast food, que eles fazem hambúrguer e não sei mais o que, para vender, para firmas. Bom, resumindo, ele criou um emprego, ele criou uma rede, eles já têm uma rede disso agora, e eles só empregam as pessoas que saíram da prisão. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer como comunidade, criar, vamos dizer assim, perspectivas, criar expectativas, oportunidades para os nossos pacientes, né, para as nossas pessoas que são portadoras de epilepsia. Porque eu acho que é isso que pode ajudar, além do remédio, além do tratamento, além da terapia, eu acho que né, tentar criar situações em que você possa melhorar a inserção das pessoas na vida. Até essa parte assim da cirurgia também é importante, porque acaba que mesmo hoje com a gente tendo bastante conhecimento que a cirurgia para epilepsia pode muitas vezes deixar o paciente sem crise mesmo, eles chegam muito tarde nos consultórios, né? Às vezes uma indicação quando ainda tem, sei lá, 1 ano de crise, 2 anos mais de precoce. que tá tendo crise, mas aí chega com mais uma velho, vida, já 20 anos depois. Exatamente isso que eu queria chegar. Ele já viveu a vida inteira com epilepsia, né? E aí é difícil mesmo a percepção dele de ter perspectivas futuras, né? Planos e tal, pode ser um pouco difícil mesmo. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente como comunidade, a gente como grupo, a gente tem que começar a pensar no que a gente pode criar, no que a gente pode fazer para melhorar a vida dos pacientes, das pessoas com epilepsia. Bom, Kessia, depois eu te respondo, para a gente mas eu respondo no chat para você, tá bom? Então é isso, gente. Vamos terminar o nosso sábado, já deu 1 hora de live aqui. E eu queria que vocês mandassem no chat também coisas que vocês querem que a gente faça nas próximas. A gente já tem algumas ideias, já falamos aí com a Fernanda, com a Cecília. Vamos ver o que a gente pode fazer mais. E eu gostaria de agradecer a Lu pela participação aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer, obrigada eu. Tá bom? Então, tá bom. Um bom sábado, um sábado ensolarado aí para todo mundo. E que Tchau, esse sol venha pra gente da vida. Bom final de semana. Que esse sol participe da vida da gente, né? Sim, sim. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.